Vou te fazer uma pergunta. A baixa autoestima causa problemas na vida de uma pessoa ou não? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Causa sim, e são consequências graves. E hoje nós vamos conversar sobre 6 consequências que são graves e são muito comuns de acontecerem e de aparecerem na vida das pessoas com baixa autoestima. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar por que é tão importante elevar a autoestima e manter ela saudável. Oi, eu sou o Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. E no vídeo anterior, nós vimos sobre o que é a autoestima, quando que ela começa a ser formada, o que abala a autoestima. E se você não viu, eu vou deixar no final do vídeo o link para você poder assistir. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque isso daí pode transformar a sua vida. E um detalhe muito importante, uma pessoa com baixa autoestima pode vivenciar uma ou mais dessas situações que você vai saber aqui agora. Então, para você não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal se você não estiver inscrito e ativa as notificações para você saber quando tiver vídeos novos. E se você gostar, deixa o seu like aí também. Então vamos lá. Número 1. Viver relações tóxicas. As relações tóxicas podem aparecer de diversas maneiras. No relacionamento, onde as falas e as comparações diminuem os outros. Então, numa situação onde, por exemplo, a esposa fala para o marido: "Pois é, fulano de tal entrou na empresa no mesmo período que você. Ele já é gerente, mas você até hoje está no mesmo cargo." Ou então o marido falando para a esposa: "Pois é, fulano de tal está malhando todo dia, emagreceu, está com um corpo bom e você está aí essa coisa." Ou falas como: "Olha, o carro do vizinho é muito melhor do que o seu. Você também não dá conta de melhorar em nada." Até situações muito mais graves do que essas. Então, conviver com pessoas que diminuem, que criticam, que o tempo todo insistem em diminuir a autoestima da pessoa, quer dizer que a qualidade do relacionamento não está nada bem. Isso é uma coisa muito grave. Você deve estar pensando, então, como que uma pessoa se submete a esse tipo de situação? Se for com você pode estar pensando: mas comigo acontece isso? Como é que eu tenho deixado isso daí acontecer? Isso é uma questão de autoestima. Então, quando a pessoa não está reconhecendo o próprio valor, quando ela não se sente merecedora do melhor, ela acaba se submetendo ao outro. E aí então, ela muitas vezes se coloca numa situação onde o outro critica, diminui, rebaixa a sua autoestima, colocando ela cada vez mais para baixo. E o pior de tudo é que, na grande maioria dos casos, a pessoa tem muita dificuldade de sair disso daí. É que essa situação, na verdade, é a materialização daquilo que acontece dentro da pessoa. Como a pessoa não se respeita, como a pessoa não se valoriza, é como se ela estivesse carregando uma plaquinha que fala para o outro fazer em relação a ela a mesma coisa. Então, mesmo que a pessoa diga racionalmente: "Nossa, mas eu queria viver situações diferentes e tudo", mas se nem ela própria não se trata como ela gostaria, por que ela acha que a outra pessoa vai tratar ela melhor? E isso aí tem muito a ver com o sentimento de culpa e de autopiedade. Então olha só o tipo de pensamentos que as pessoas costumam ter nessas situações. "Ah, mas eu não sou ninguém. Se eu terminar, será que eu vou conseguir uma outra pessoa melhor? Eu acho que não mereço ninguém melhor mesmo. Ninguém presta atenção em mim. Se não aceitar esse tipo de situação, eu acho que eu vou acabar ficando sozinho." Então essas situações, esse tipo de pensamento, esse tipo de diálogo mental rebaixa a autoestima da pessoa e mantém ela nessas situações. Segundo, ter posturas de passividade, vitimismo e insatisfação. Aí a pessoa fala assim, pensa nessa situação: "Nossa, mas eu queria tanto saber falar inglês, uma coisa tão importante nos dias de hoje." Aí a justificativa que ela encontra, que são os diálogos mentais, dizem o seguinte: "Ah, mas não tem tempo, fica muito apertado." Ou, "se eu tivesse tido a chance de começar mais cedo, porque quando a gente começa a aprender inglês desde criança, tudo é mais fácil."
Aí a pessoa não estuda, não aprende e se mantém na queixa. Ou então, pensa nessa outra situação, no trabalho. O meu líder não reconhece o meu valor, nunca me promoveu, nunca vou conseguir crescer nesse lugar. Mas a criatura não busca outro trabalho, não se mobiliza para sair disso, para criar uma nova condição para si. E nessa postura de vitimismo, a pessoa ela tem medo de decidir, de escolher, de se posicionar, de buscar. E ela então fica presa nas queixas. E aí então reclamar já virou um vício. E aí com isso a pessoa fica limitada em função das próprias escolhas que ela faz. Isso porque, como a pessoa não acredita em si mesma, ela arrisca menos, conquista menos, expressa menos os próprios potenciais, e aí então ela vive muito aquém daquilo que ela poderia. Terceiro, faz fofocas, críticas e intrigas. Sabe aquelas pessoas que vivem fazendo fofoca dos outros? Que onde elas estão, elas se metem em intrigas, estão sempre criticando os outros? Lembrou de alguma novela aí? Parece coisa de novela, mas não é. Isso é coisa da vida real. É que falar mal do outro, só enxergar o aspecto negativo do outro o tempo todo, com muita frequência, isso daí, na verdade, é uma projeção do próprio lado sombra, que é aquele aspecto inconsciente que a pessoa não admite e não aceita em si. Mas quando ela encontra, ou ela acha que encontrou no outro, ela quer destruir isso daí no outro. Sabe por que a pessoa faz isso? É que ela tem a necessidade de, para se sentir melhor, diminuir o outro. Olha só, quem tem uma boa autoestima, na hora de conviver com o outro, vai respeitar o outro, vai tratar o outro bem, porque a pessoa também se sente bem. Quarto, tem extremo medo da rejeição. Sabe aquela pessoa que quando vai sair, vai se arrumar, coloca uma roupa, tira e nunca está bom o suficiente e pede opinião para o outro e ainda assim não se sente bem? Nesse caso, há um excesso de preocupação com a opinião dos outros. E isso então vai paralisar a vida da pessoa. E a pessoa então vai ficar pedindo validação em tudo que ela vai fazer para os outros. E aí então, se porventura ela recebe uma crítica de alguém, para ela vai ser o fim do mundo, porque ela não consegue filtrar as críticas. Então a pessoa fica muito abalada se alguém discorda dela, exatamente porque a sua estrutura emocional está muito fragilizada. E tem mais. Na tentativa dessa pessoa provar para os outros que ela tem valor, ela fica o tempo todo atendendo aos pedidos de todo mundo. Ela não sabe dizer não. Aí com isso ela se sobrecarrega demais nas coisas que ela se propõe a fazer. Quinto, é um caçador de emoções. Para essas pessoas, a vida é um filme de ação. Tudo é vivido com muita intensidade, com muito drama, com muita emoção. Pensa numa pessoa quando ela vai dirigir. Ela não dirige, ela pilota. É o Velozes e Furiosos no trânsito comum. Ou então se a pessoa vai para uma festa, ela não vai só beber, ela vai beber muito, porque ela tem que se divertir muito, ela tem que ser muito ousada, falar muito. É que muitas vezes, na busca daquilo que é excessivo, tem uma tentativa de compensação. Como a estima está baixa, a pessoa busca compensar através das sensações, das emoções, do prazer, a sua baixa autoestima. Então, nesse caso, tudo tem que ser demais. O problema está no que é excesso. Porque todo excesso fala de uma falta. Sexto, tem atitudes de arrogância e prepotência. Sabe aquelas pessoas que quando estão numa roda de conversa, contam muito de si, falam muito de si e tudo delas é melhor e contam vantagem, contam casos e que fizeram e aconteceram? Pode parecer que uma pessoa assim tem uma autoestima elevada, mas não é, isso é arrogância mesmo. É que ter uma boa autoestima tem a ver com segurança pessoal, sim. Mas quem tem uma autoestima saudável não tem que provar nada para ninguém, a pessoa já sabe disso. Quando a pessoa está tentando provar o tempo todo que ela é boa em tudo que ela faz, ela também está tentando se convencer disso. Então a arrogância é uma tentativa de mascarar a baixa autoestima. E tem gente que fala que isso daí é excesso de autoestima. Pois então o termo excesso de autoestima está errado. Não existe excesso de autoestima. Existe uma baixa autoestima ou uma autoestima saudável. E a autoestima saudável é igual saúde. Não existe excesso de saúde. Então, quanto melhor a autoestima, quanto mais saudável a autoestima, melhor para a pessoa. Tem muita gente que retrata a autoestima pegando como base aquela imagem do gato olhando no espelho e quando ele vê a imagem refletida, a imagem que está ali é de um leão.
Pois é, só que isso daí não tem nada a ver com autoestima. Porque a autoestima tem a ver com um senso de realidade. Então o gato olhar no espelho e ver um leão, isso é uma distorção da imagem. Isso daí é grave. Então, uma autoestima saudável, ela tem a ver sim com uma boa percepção de si, mas dentro da realidade. Então você viu 6 situações onde a baixa autoestima afeta muito a vida das pessoas. Mas e você? Se você pudesse completar a 7ª situação, o que você colocaria? Então escreve aqui nos comentários, pode ser que alguém se identifique e isso daí pode até ajudar alguém. Mas agora que você já sabe a gravidade de se manter uma autoestima baixa, me acompanha porque no próximo vídeo eu vou falar os passos que você tem que dar para poder elevar e manter a sua autoestima saudável. Está imperdível! E eu te vejo no próximo vídeo.